título da mensagem nessa noite é Na Pressão Fiel. Eu quero que os irmãos abram e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 3. Estaremos lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Daniel 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Amém, irmãos? Amém sim ou amém não? Amém sim? Palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eu estava no mercado esses dias e vi uma mãe pelo corredor, conversando com suas duas filhas. Eu não lembro nem o nome, mas eu lembro que ela falava assim para a mais nova. Falava assim para a mais velha: é claro que eu gosto mais dela. Ela me obedece. Eu mando, ela faz. Ela está sempre comigo. E você? E você? Assim mesmo, meio do mercado. Aí outra filha mais velha: mas mãe, como assim? Ela: é claro. Parece que você vem de uma geração diabólica. Assim mesmo, olha a palavra da mãe, que pesada, né? Aí ela falou assim: você só quer saber de show de Lucas Luco, eu esqueço o nome desse já, de Lennon, não quer ir num culto de louvor, né? Aí ela: mãe, eu só quero saber de farra. Essa foi a resposta da jovem para sua mãe. E sabe, eu sou professor e eu trabalho com jovens. Trabalho com crianças também, mas trabalho com muitos jovens. E esta é uma realidade não somente desta menina. Eu trabalho com jovens na entrada do Complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, que hoje estava em guerra novamente, em que estes jovens idolatram aqueles que lideram o movimento dentro da comunidade. Para eles é uma honra parar de estudar para trabalhar no movimento. Então é um retrato, e eu fico pensando, não é somente com os jovens, é uma geração que parece que está perdida e afogada em meio aos seus pecados.
Todavia, ainda há esperança. Eu falei no domingo do casamento do meu cunhado, que foi no sábado, do Julinho. Casou, é mole? Grande, agora tá grande, casou. O pastor que pregou foi o pastor Joel. E ele utilizou aquele texto em que Jesus estava rebatendo e falando sobre o divórcio, sobre a dureza de coração das pessoas. E no primeiro tópico, ele falou assim: o casamento é em um modelo heterossexual. Uau! E lá tinham algumas pessoas que eram homossexuais. E nem por isso ele deixou de falar. Coragem e ousadia para anunciar o evangelho. E ele disse assim: se vocês quiserem fazer, façam. Mas não foi isso que Deus criou no princípio. Então, nem tudo está perdido. Ainda há aqueles que pregam a verdade do evangelho. A Bíblia, ela nos relata lá no início do livro de Daniel, no capítulo 1, que o rei Nabucodonosor pede para Askenaz, chefe dos eunucos, buscar entre os cativos da linhagem de nobres e da linhagem real jovens, para que fossem treinados durante 3 anos para servirem no palácio real. E dentre tantos jovens, 4 jovens se destacam: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pensei que ia pegar vocês na curva, não, né? Vocês estão espertos, graças a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, em Daniel, capítulo 1, versículo 19, que eles foram dotados por Deus com inteligência, em ciência e sabedoria. E assim, eles passaram a assistir o rei em sua liderança. Foi Deus quem deu isso para eles. Mas Daniel ainda tinha um porém. Daniel tinha capacidade de interpretar sonhos. E foi através desta capacidade de interpretação de sonhos que Daniel, diante de um louco Nabucodonosor, que queria matar todo mundo por não interpretarem um sonho que ele nem sequer contou, que Daniel interpreta o sonho, recebe o favor do rei e, através de um pedido de Daniel, lá no final do capítulo de número 2, vocês vão ver que Ananias, Misael e Azarias, a pedido de Daniel, se tornam administradores da província da Babilônia. Daniel 2,49. O rei pode perceber que estes jovens, separados por Deus, não eram somente mais inteligentes que os sábios que ele tinha no seu reino. Eles eram 10 vezes mais inteligentes. 10 vezes. E eu acho, irmãos, essa história que nós lemos, incrível. Eu acho ela incrível, porque ela reflete a realidade de muitos daqueles que creem. Eles eram oficiais, estavam administrando a província da Babilônia, mas nós nunca sabemos quando a nossa fé será provada. E às vezes acontece de repente. Como veio para esses jovens o rei, Nabucodonosor manda levantar uma estátua de 27,5 metros de altura. E ele chama todos os seus oficiais para que se coloquem em pé diante dessa estátua. E o arauto leu o decreto. Era um decreto, era uma ordem. Quem não cumprisse, teria consequências. E a ordem era: ao som dos instrumentos, todos se prostrarão e adorarão a imagem que o rei Nabucodonosor mandou levantar. E qual era o castigo? E aquele que não se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou levantar,
será lançado aonde? Na fornalha. E até onde eu li o texto, parece que de fato todos se curvaram. Mas os jovens, Ananias, Misael e Azarias, não se curvaram. Veio de repente a provação da fé. É por isso que a Bíblia nos orienta, que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que questionar a razão da nossa fé. Porque de fato é nas tribulações da vida que a nossa fé é verdadeiramente provada. Ela é colocada à prova. O que acontece é que, muitas vezes, ao invés de permanecermos firmes em pé, como esses 3 jovens, nós nos curvamos também diante das estátuas que se levantam neste mundo. Sabe por quê? Porque nós preferimos o conforto do coleguismo. Nós preferimos a leveza de um evangelho que é agradável aos ouvidos do mundo, ao invés do confronto. Nós preferimos nos esconder, ao invés de nós nos expormos e darmos a cara a tapa, como esses 3 jovens deram. É isso que nós preferimos de verdade. Eu não quero me indispor. Não queremos aborrecimento. É por isso que você muitas vezes vai em igrejas que procuram somente te agradar. Você é livre. Faça o que você quiser. Jesus te ama, Ele te perdoa. Então, se você quiser trair a sua esposa, traia. Se você quiser usar drogas, use. Se você quiser abortar, aborte. Aqui é a casa de Deus, você é livre. Ele te livrou do jugo do pecado. Sabe por quê? Isso. É porque dão aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles necessitam ouvir. É por isso que estamos diante de uma geração apóstata da fé, uma geração fraca, que não tem coragem para levantar a voz e proclamar o evangelho. Uma geração que não tem coragem de correr para os braços do Senhor e fugir dos manjares da Babilônia. É uma geração afundada no pecado e longe de Deus. Uma geração que tem o seu prazer no mundo e não em Deus. Só que o detalhe é que o mundo não ama vocês. É porque vocês não pertencem a Ele. É por isso que a Bíblia nos diz que se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas como vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos odeia e se aborrece com vocês. Particularmente falando, eu não estou nem pensando se eu estou agradando vocês com a mensagem dessa noite. Eu não vim aqui nesta noite para confortar o ego de vocês. Eu não vim esta noite para abraçar vocês. Mas o meu desejo é que o evangelho penetre dentro de vocês e gere transformação de vida. Ainda que doa, ainda que machuque. Eu prefiro você machucado, caminhando com Cristo para a eternidade, do que você inteiro, caminhando a passos largos para uma eternidade afastada de Deus. E eu digo isso, que não importa se eu estou agradando ou não vocês nesta noite, não porque eu sou grosseiro. Eu digo isso porque eu consigo perceber através da palavra de Deus que toda honra, toda glória e todo louvor não são para o mundo, não são para as coisas que estão no mundo, não são para as pessoas que estão no mundo. Toda honra, toda glória e todo louvor são somente ao nosso Deus. Olhem para João Batista. Não foi por uma mensagem agradável que ele foi preso e depois decapitado. Foi por dizer para as autoridades da época: arrependam-se. Olhem para Pedro e João.
na porta do templo, aonde todo dia um coxo era levado para ficar pedindo esmolas. E aqueles que passavam davam esmolas. Só que esmola era aquilo que ele queria, mas não aquilo que ele necessitava. É por isso que Pedro e João, quando estão diante dele, dizem assim: eu não tenho prata, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O mundo todo dia vem caminhando pedindo esmolas. E parece que a igreja do Senhor todo dia oferta essas esmolas, quando nós deveríamos recusar qualquer tipo de riqueza, qualquer tipo de conforto e dizer para o mundo: nós não temos prata e nem ouro, nós não precisamos de prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos de mais precioso, lhe damos em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Agora olhem para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ué, mas é diferente daqueles que você falou. Sim, os nomes deles foram mudados. Até o de Daniel virou Beltesazar. A Bíblia diz que quando ressoa a trombeta, todos os povos, nações e línguas se dobraram e adoraram a estátua do rei. Todos, menos 3. E você vai ver, se você continuar lendo o texto, que já aparece logo alguém para caguetar. No caso, foram os caldeus. Sabe por quê? Porque quem é infiel se incomoda com a fidelidade. Quem não serve ao Senhor se incomoda com aquele que serve ao Senhor. Então os caldeus chegam diante do rei, vive eternamente. Já chegam puxando o saco. Não foi o Senhor que disse que ao ressoar da trombeta todos tinham que se curvar diante da estátua que o Senhor criou? Então, deixa eu te contar uma coisa. Sabe aqueles judeus lá que o Senhor botou? Olha o ciúme. Sabe aqueles judeus que o Senhor botou como comandante da província? Eles não se curvaram, não. Não que eu queira fazer fofoca, mas eles não se curvaram diante da estátua que o Senhor criou. Ser fiel tem um preço, irmãos. É por isso que é tão difícil se colocar contra quando todo mundo está a favor. Mas o fato de que todos estão fazendo não torna o errado certo e muito menos o certo errado. A grande questão, quando você se coloca contra o mundo, contra as estátuas de adoração que o mundo quer te impor, é que você vira um alvo. Você pode ser preso, talvez morto, você perde amigos, você briga com familiares, você pode ser perseguido. Mas aí o Senhor vem e nos conforta através da sua palavra, quando no Sermão do Monte ele nos diz que nós seríamos bem mais felizes quando perseguidos ou insultados por amor ao nome dele, porque será grande a nossa recompensa. E ele também nos diz neste mesmo sermão que bem mais felizes são aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. Quando o rei recebe esta notícia de que aqueles 3 jovens, inteligentíssimos, não se curvaram, ele fica furioso e manda chamar os 3. Chama lá os 3. E então, Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante do rei. Parece que o rei queria dar uma segunda chance. De repente, eles não ouviram. Ô, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que quando tocou
a trombeta, vocês não se curvaram e adoraram? E é aqui que muita gente arrega. Fala, Sadraque, tu ouviu alguma coisa? Se tivesse ouvido, já tinha se curvado. Se eu tivesse ouvido, como é que eu não ouvi? Eu vou fazer agora. Tem gente que estica a corda até onde dá. Mas quando vê que a situação está séria, que sua fé está sendo realmente posta à prova, ele prefere recuar. Sadraque, Mesaque e Abidnego não recuam. Eles são ameaçados e não recuam. O rei diz para eles, se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados agora, imediatamente, na fornalha. E ainda pergunta, e quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Aprenda, diante dos altares do mundo, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não muda, porque a cultura mudou. Não quer dizer que a Bíblia vai mudar. Portanto, aqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que servem a Jesus Cristo, também não podem mudar. Hoje, nós somos taxados de preconceituosos. O Evangelho de Cristo vem restaurando vidas durante toda a história. E parece que agora querem nos taxar de errados, preconceituosos, retrógrados. Parou, nós não somos preconceituosos. Nós não temos um preconceito, é diferente. Nós temos um conceito firmado na palavra de Deus. E todos os dias, cristãos são questionados a respeito de homossexualidade, ideologias de gênero, aborto e outros temas tão sensíveis ao mundo. Nós não podemos mudar porque o mundo muda. Nós não podemos caminhar na direção do mundo. Aquele que habita em nós, nele não há sombra de dúvidas. Ele não é suscetível às doutrinas deste tempo. Por isso é que a nossa opinião também não pode ser. Eles vão tentar nos convencer de aquilo que é errado está certo. Mas vejam, não tem discussão, porque nós não vamos mudar. Não foi assim que Deus fez no princípio. Se quiser, façam. Se quiser, adorem. Se quiser, dobrem os seus joelhos. Porque o Deus que nós servimos é imutável. E a autoridade da minha palavra, das minhas opiniões, daquilo que eu faço, não estão debaixo do mundo, mas debaixo da palavra de Deus. Por isso, se o Deus que eu sirvo é imutável, eu também devo ser imutável. É por isso que a Bíblia diz que quando vem a resposta ao rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e a resposta deles foi a partir do versículo 16. Olha só o que eles dizem que é interessante. Nabucodonosor, quanto a isto que você está falando, nós não precisamos nem responder. Nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Você não tinha perguntado quem era o Deus que ia nos livrar das suas mãos? Se ele quiser, é esse Deus que nós servimos, que vai nos livrar das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou.
A resposta vem como uma flecha no peito de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer no versículo 19 que o semblante dele muda. De tanto ódio que ele fica. E de tanto ódio que ele fica, ele manda que acendam uma fornalha. Quantas vezes mais? 7 vezes mais. 7 vezes mais. E a fornalha estava tão quente que aqueles que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. E eles amarrados lá dentro. E de repente, um semblante de preocupação no rei. Ele pergunta para os seus oficiais: não foram 3 homens que nós lançamos? Porque eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante a filhos de deuses. Rei Nabucodonosor não queria nada com Deus. Mas ele conseguiu reconhecer que quem acompanhava aqueles 3 jovens dentro da fornalha não era nada humano, era divino. E aqueles que viram responderam: é verdade, ó rei, é verdade. Então, Nabucodonosor se aproxima da porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Então eles saem do meio do fogo. E todos aqueles oficiais chegam perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Os cabelos da cabeça não ficaram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Então, essa história se encerra com Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus que esses jovens servem. E no último versículo desse texto, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor faz os 3 prosperarem na província da Babilônia. Quer ser honrado? Honre a Deus. Quer fidelidade de Deus? Seja fiel a Ele. Quer que Deus tenha compromisso com você? Tenha compromisso com Ele. Quer a presença de Deus? Caminhe na presença dEle. Olhe para as escolhas que vocês estão fazendo. Olhe para onde os seus pés estão te levando. Por que você faz o que você faz? Será que quando chegar a hora, você vai ter a coragem desses 3 jovens de rejeitar o mundo e falar: não, eu não vou adorar os seus deuses, porque eu só adoro o Deus Altíssimo? Eu quero apenas passar mais 2 lições para vocês. E são breves. Diante da pressão. Viu, Ronaldinho? Da pressão. Eu sou péssimo de título de mensagem. Eu preciso trabalhar melhor isso. Diante da pressão que o mundo exerce sobre vocês, não percam a sua identidade. Ela é uma das coisas mais valiosas que você tem, porque ela vai te lembrar no mundo que você não pertence ao mundo. Ela vai te lembrar de quem você verdadeiramente é. Por isso, de maneira nenhuma, permitam que as circunstâncias ou as pessoas envolvidas nas circunstâncias digam a você quem você é e como você deve agir para agradar a todos, desagradando o Deus que vocês servem. Porque você não é o que o mundo diz que você é. Você não é também a soma das 5 pessoas que estão mais próximas de você. Você não é o que a pressão do mundo quer que você seja. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Ele diz na sua palavra que você é filho amado. Sua identidade, ela está firmada em Cristo e naquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas como eu vou me lembrar disso? Diante de tantas coisas que jogam na minha cabeça, que dizem que é certo, é num relacionamento profundo com Ele.
No Evangelho de Marcos, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Os discípulos, uns dizem que você é João Batista, ou um profeta, ou Elias. Então ele pergunta para os seus discípulos novamente: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E veja que quando Pedro dá a resposta: tu és o Cristo, imediatamente o Senhor diz quem Pedro é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. É conhecendo ao Senhor que nós sabemos quem somos. É tendo intimidade com Ele e prosseguindo em conhecê-lo que nós vamos saber a cada dia mais dos nossos limites e das nossas fraquezas, e do poder que se aperfeiçoa de Deus nessas nossas limitações. Aqueles 3 jovens não se curvaram porque não perderam a sua identidade. E não perderam a sua identidade porque eles sabiam o Deus a qual eles serviam. Eles foram tirados das suas terras, do seu conforto, foram feitos escravos, foram obrigados a estudar. Olha, ainda hoje nos obrigam a estudar. Mas não é a mesma coisa não, tá bom? Estudar faz bem, tá? Jovens, estudar é bom. Continuem estudando, continuem se aperfeiçoando. Mas eles foram obrigados a tudo, sabe? Eles perderam os seus dados, os seus familiares. Eles não tinham mais o cheiro da sua terra ao redor. Os seus nomes foram mudados em adoração a deuses pagãos. Mas podem mudar os nomes que quiserem para nos dar. Porque os nossos corações não se curvarão diante dos deuses deles. Mudaram os nomes daqueles 3 jovens, mas os seus corações estavam firmados na palavra do Senhor. Não perca sua identidade. Vão tentar te fazer a sua identidade espiritual. Fazer perder a sua identidade espiritual. Todavia, a nossa identidade foi comprada com preço de sangue. E não pode ser apagado. Porque quando o Senhor disse naquela cruz, está consumado, no nosso RG, já não está mais, no meu caso, filho de Carlos Roberto de Oliveira e filho de Maria Emília Alcântara de Oliveira. Ainda está, mas de verdade não está. Agora está filho de Deus. Filho de Deus. A identidade de vocês que creem também está escrito, filho de Deus, porque vocês morreram para o mundo e agora vivem para Cristo. E a segunda lição dessa história é: não perca a tua alegria e a tua paz diante da pressão que o mundo te impõe. Sabe por quê? Nem sempre o mover de Deus e a providência de Deus virão por caminhos fáceis. Nem sempre virá por um mar de tranquilidade. Mas se trataram o nosso Senhor da forma que trataram, nós também não devemos esperar um tratamento melhor para nós. Nunca nos foi prometido a ausência da aflição, mas sim nos foi prometido a presença constante e a vitória certa no nome de Jesus. Por isso, não entregue seu coração à tristeza. Não dê falência ao caminho que Deus tem te levado. No meio da prova, pare de olhar para a estátua que o mundo quer que você adore e olhe somente para Deus, porque Ele tem cuidado de nós.
se há a permissão de Deus para que nós passemos pelo vale da dor e da aflição, isso quer dizer que Ele não quer dizer que Ele nos abandonou, mas que está esculpindo em nós o seu caráter, para que possamos ser consoladores daqueles que passarão pelas mesmas provas. Para que possamos dizer: ei, não abate a cabeça. Não deixe o seu coração ser tomado pela tristeza. Mantenha-se firme naquilo que te foi ensinado. Olhe para Deus, não perca a esperança. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Tudo tem um propósito e um porquê. O fato de você se alegrar no sofrimento não quer dizer que você tem prazer no sofrimento, mas que você compreende que aquilo que você está vivendo hoje é um portal de aprendizado do Senhor para a sua vida. Se prepare, porque Deus tem um caminho, está te levando por este caminho. Às vezes a situação é tão difícil que é difícil acreditar até no dia de amanhã, mas o dia de amanhã já pertence ao Senhor, já está escrito pelo Senhor e já está debaixo dos cuidados dEle. Pare de trazer o excesso do amanhã para a sua vida hoje, porque isso se chama ansiedade e preocupação desnecessária. Creia no Senhor, creia que Ele faz algo novo. E Ele não quer que você fique na mesmice. Você provavelmente está levando a sua alegria em algo que verdadeiramente não pode te alegrar. Você está caminhando para algo que não pode te confortar. Olhem para esses jovens e vejam que a provação que eles passaram produziu peso de glória, porque todos reconheceram que Deus era grandioso. A alegria daquele que crê não pode estar firmada nas circunstâncias dessa vida, nem nas pessoas que estão ao nosso redor. A alegria daquele que crê é tão grande quando vem do Senhor que Ele vai com prazer para a fornalha. Ele prefere ir para a fornalha do que se curvar diante de um outro Deus que não o Deus ao qual nós servimos. A verdadeira alegria do cristão está em saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos salvou da condenação eterna. Está em saber que somos cidadãos dos céus. Está em saber que somos selados pelo Espírito Santo da promessa e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Talvez a situação pareça impossível para você. Mas reparem que nem todas vitórias parecem de fato vitórias. Olhem para a história desses 3 jovens. Quem diria, quando eles foram lançados na fornalha, que era a vitória do povo de Deus? Olhe para a cruz do Calvário, olhe para o Calvário. Imagina o desespero daqueles que seguiam Jesus. Acabou! Mas Ele ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. E vai voltar para buscar a sua noiva. A minha oração nesta noite é que o Senhor levante uma geração fiel. A minha oração esta noite é que o Senhor nos dê postura de filhos e de verdadeiros filhos diante das dificuldades. A minha oração esta noite é que esta geração que o Senhor já está levantando, eu creio, não se curve diante dos altares deste mundo, mas seja intrépido, ousado em anunciar que só há um Deus sobre toda a terra. E talvez você esteja passando pela fornalha, ou esteja prestes a entrar na fornalha. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Se você está aqui presente, ou se você está nos ouvindo pelo aplicativo da igreja, ou pelas ondas do YouTube, ou de qualquer outro aplicativo da internet,
que se você faz parte daqueles que adoram junto com o mundo, ainda é tempo de se arrepender. Arrependa-se e creiam no Senhor Jesus. Deus é rico em perdoar. E tem misericórdia para a sua vida. Mas vai chegar um dia, no ressoar da trombeta que nós acabamos de falar, que vai ser um dia magnífico para aqueles que creem e aqueles que morreram crendo no Senhor. Mas um dia terrível para aqueles que se curvaram diante das estátuas do mundo. Porque aí o tempo está esgotado. Ele já não será e não virá mais como Salvador, mas será o justo juiz e julgará todas as nações. Mas se você faz parte daqueles que não se dobram diante das estátuas de Nabucodonosor e está passando pela fornalha, ou pelo deserto, ou seja, qual provação que for, que você permaneça firme no Senhor. Que os seus olhos estejam fitos em Cristo, o autor e consumador da sua fé, porque Ele tem cuidado de você, Ele não te desampara, Ele não se esqueceu e Ele te prometeu que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece que acabou, mas não acabou. Se Cristo está com você, você pode ter a certeza que você é mais do que vencedor. Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram em terra estranha, porque se rejeitaram a se curvar diante de outros deuses. Que o Senhor nos dê essa ousadia, que o Senhor nos dê essa coragem, que o Senhor nos dê essa intrepidez de olhar somente para Cristo, o nosso alvo, de olhar somente para Cristo, o nosso Salvador, e tirar de dentro dos nossos corações qualquer resquício que não pertença e agrade ao nosso Deus.